Boa noite, eu sou a Rebeca e eu vou apresentar aqui o Projeto Brincar por mim, pela Juliane e pela Maria Stephanie. O Projeto Brincar ele tinha como proposta a gente fazer um item lúdico e a gente pensou em várias coisas, a gente pensou em coleção de chaleiras e a gente pensou em máquinas de café porque a gente tava querendo uma coisa que fosse do nosso dia a dia e o café, ele é bem presente no nosso dia a dia, né? Na parte das chaleiras, a gente já tinha pensado em fazer, tipo, que umas chaleiras se remetendo a alguns desenhos animados, assim, meio que com a identidade visual parecida. E na parte do café, a gente tinha pensado em fazer sobre várias coisas. A gente queria fazer uma coisa mais lúdica barra chique. Então a gente tinha pensado naquele animal que digere o grão de café lá, caga o grão de café e vira simplesmente o café mais foda do mundo. Só que aí eu fui rascunhando, eu não tava gostando de nada que fosse muito chique. Eu fui lá e fiz um toboágua, né, de café. Tipo, o café ia descer como se fosse um toboágua, né? A Maria Stephanie olhou pra isso e falou assim, uau, eu tinha pensado em fazer uma máquina de creche. Falei, que legal, Maria Stephanie, vou desenhar isso aqui. Adoramos, apresentamos. Aprovaram, o Eberson e o Hulk, ó, aprovaram a nossa ideia. E a gente começou o processo, né? Eu iniciei o processo primeiro na plastilina, né? A gente já tinha um rascunho, mas rascunho é bem raso, pelo menos pra mim, né? Não é tão raso assim, né? Não vamos desvalorizar o rascunho. Mas eu precisava materializar aquilo, então eu já fiz um protótipo, assim, de plastilina. Logo depois eu fiz um protótipo de papelão, fazer de papelão pra poder fazer uma coisa mais ampla, né? Já que não dá pra fazer uma coisa funcional de plastilina, a plastilina é muito mole, não dá. E aí eu fiz de papelão e aí eu falei, nossa, mas papelão não dá também, papelão é muito mole também, não tem a sustância que eu preciso pra fazer uma engrenagem rodar. Beleza, vamos fazer de MDF. Fiz lá várias peças, porque pelo menos já imprimi tudo de uma vez. Se uma desse errado, uma das que tava lá no meio ia dar certo. Os arquivos foi imprimir não, né, mas cortar no MDF. E foi o fatídico dia que nós descobrimos que nós não teríamos mais o nosso laboratório. Aí a gente já pensou num plano B na hora, e o nosso plano B foi fazer no 3D, imprimir no 3D, né? Na hora de fazer o 3D, 3 chongamonga tentando fazer 3D. No final das contas deu certo, tipo, pelo menos, né, pela tela tava dando certo, tipo, tava pronto, né, a gente foi imprimir e não tinha máquina pra gente imprimir. E no dia que a gente finalmente conseguiu imprimir, que o Hulk conseguiu reservar uma máquina pra gente, ele praticamente coagiu Jesus lá pra deixar a gente ficar com a máquina. O arquivo não deu certo. O arquivo não corrompeu nem nada, ele simplesmente não servia para imprimir. Eu já tinha conversado com o Hulk sobre farm, né, de 3D, que são tipo gráficas, só que de impressão 3D. E a gente foi fazer orçamentos, os orçamentos deram entre 700 e 900 reais. E infelizmente esse orçamento não cabe no nosso bolso. Pelo menos a gente aprendeu com isso, a gente aprendeu 3D com isso. No final das contas a gente acabou, né, ficando só com 3D mesmo. A gente até tentou fazer camadas de MDF, só que deu 44 peças, tava muito apertado. Então a gente só ficou com 3D mesmo e foi isso. Obrigada, boa noite.